Olá pessoal, estamos aqui nessa sexta-feira mais uma vez para trazer para vocês um resumo breve aí do que aconteceu nessa semana na economia no nosso mercado em análise. Falando primeiro do cenário internacional, a gente viu que foi definido pelo Banco Central Americano, através de uma fala aí do anúncio do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, uma nova diretriz para a política monetária de lá, E ele inclusive indicou que esses juros, a taxa de juros vai permanecer próxima a zero. Isso aí animou o mercado e várias bolsas no mundo inteiro pegaram carona aí e estão aí acumulando uma alta na semana, principalmente também uma alta no dia de hoje, Inclusive o principal índice americano, o S&P, ele deu uma disparada aí. Já tinha se recuperado, Ele teve negativo em alguns momentos desse ano, já tinha se recuperado e agora voltou a subir novamente, A gente teve também lá nos Estados Unidos um relatório lá, um pronunciamento do Bank of America apostando na nossa moeda aqui do Brasil, no real, dizendo que esse real, esse dólar muito caro, está descasado com a realidade e apostando, inclusive, aí, conforme até a previsão no relatório Fox, ao dólar a R$ 5,20 no final do ano. Só que eles também alertaram que se esse dólar disparar demais e chegar a 5,80, é melhor reverter essa aposta na nossa moeda, A gente viu também que alguns emergentes aí estão tendo valorização de suas moedas em relação ao dólar nessa semana. Isso aí foi inclusive um destaque também nesse relatório do Bank of America, porque ele diz que a moeda brasileira ela teria mais força nesse momento, Seria uma oportunidade melhor do que essas próprias moedas de outros emergentes que estão se valorizando. A gente teve também já na Ásia um fato que mexeu um pouco aí com o mercado, vindo lá do Japão, que foi o primeiro-ministro anunciou a sua renúncia, No caso foi por motivo de uma doença grave intestinal que ele já vem sendo acometido há um tempo, e isso causou um pouco de instabilidade no mercado por lá, valorizou o ien e o dólar também já estava em baixa por lá. Agora, falando aqui do Brasil, foi uma semana mais do mesmo, uma semana cheia de expectativas, mas assim, palpavelmente a gente não teve nenhum fato determinante no mercado. Foi uma semana onde o principal continua sendo, assim como na semana passada, Não tem um fato novo nessa semana, mas assim como na semana passada continua sendo a questão fiscal brasileira, Inclusive aí aventaram alguns dias atrás até a saída do Paulo Guedes, depois principalmente da saída lá do Salim Matar, que o Paulo Guedes também, disseram que o Paulo Guedes também sairia do governo. O Paulo Guedes, que é um fiscalista, Isso aí deixou o mercado nervoso, Assim, se o Paulo Guedes saísse, seria um sinal de que realmente esse governo estaria talvez menos comprometido com as questões fiscais. Acontece que o Paulo Guedes permaneceu e o que a gente aguardava para essa semana seria o lançamento, do programa Pro Brasil, que aí é um programa bem amplo com alguns outros programas dentro dele, dentro desse guarda-chuva, inclusive o Renda Brasil, que é o programa que vai substituir o atual Bolsa Família, Acontece que esse pronunciamento estava previsto para terça-feira, o pronunciamento não aconteceu na terça-feira, Inclusive ainda se aguarda esse pronunciamento para hoje ou para os próximos dias, para a gente entender melhor o que é que o governo tem para anunciar em relação a essas medidas econômicas. Acontece que isso tudo causa um anseio do mercado, por conta dessa questão fiscal, que acaba atrapalhando. Inclusive, o próprio presidente do Banco Central brasileiro, ele disse que o mais importante não é a atuação do Banco Central, que a atuação do Banco Central ela é pontual. O mais importante para o desenvolvimento econômico e político monetário do Brasil é justamente o controle fiscal. Então, todo mundo que está sendo consultado está falando, está ratificando, que o principal é o controle fiscal, E o Paulo Guedes também, assim, a expectativa do mercado em relação às medidas do governo são positivas nesse sentido, porque o Paulo Guedes é um fiscalista. Então, entende-se que enquanto ele estiver por lá, vai se ter esse cuidado fiscal, E esse risco fiscal ele poderia trazer a possibilidade, por exemplo, de
subida de juros no curto prazo para a gente, no longo prazo, por conta de todo esse gasto que houve aí durante a pandemia do coronavírus, né, que está havendo, na verdade, com o auxílio emergencial, a curva de juros longa, né, do Brasil, ela já subiu, né? Então, assim, se não tiver um controle mais rigoroso, pode ser que os juros, a curva curta, possa subir também, né? Esse auxílio emergencial, ele custa, até o final do ano, ele vai custar aí mensalmente 50 bilhões de reais ao Brasil, se for a R$600. Fala-se do Renda Brasil, né, ser substituído pelo Renda Brasil, que vai ser o programa que vai substituir também o Bolsa Família. Então a intenção é ampliar o acesso, né, em vez dos atuais 14 milhões do Bolsa Família, expandir aí possivelmente para 21 milhões de famílias que vão receber esse auxílio com a renda que hoje se fala em torno de R$300, mas a gente só vai saber ao certo depois que tiver esse pronunciamento, né? Inclusive dizem que esse pronunciamento não saiu ainda porque essas discussões, né, estão gerando um atrito aí nessa relação entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Agora falando dos resultados, né, assim, o dólar ele tem se valorizado muito nesse ano, né, por conta de todas essas questões que envolveram, mesmo antes até do coronavírus. Está em queda hoje, principalmente por conta dessa questão do anúncio do Fed, dessa nova política monetária aí, de manter também os juros próximos a zero. Na semana, o dólar está meio que no 0 a 0. No mês, ele já acumulou 7,5% de alta, né? E no ano, 39% de alta do dólar. O nosso Ibovespa, ele também subiu bastante aí nos meses de maio, junho e julho, e caiu em agosto também por conta dessa preocupação, né, dessa turbulência em relação às questões fiscais do governo. Hoje, o Ibovespa sobe também pegando essa carona aí dos Estados Unidos, né, principalmente, mas na semana ele já está acumulando aí menos 1% de resultado, né? Em agosto já reverteu inclusive a posição positiva em que se encontrava, e agosto está acumulando aí menos 2%. A gente encerra aqui a nossa semana, pessoal. Um bom final de semana a todos, um abraço e a gente se vê na semana que vem com mais informações para vocês. Até lá!